Olá, meus amores, todos estão bem? Preparados para mais um dia de aula? Vamos começar nossa aula com uma oração? Feche os olhinhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela noite de descanso, obrigada por ter nos acordado, muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, cuidando de nós e também de nossas famílias. Que o Senhor possa abençoar esse dia de aula, que possamos aprender bastante. Em nome do amor de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal? A nossa aula de hoje, a primeira, é de história, tá bom? E nós vamos fazer como em todas as aulas, vamos começar com a correção da tarefa da aula passada e depois damos continuidade ao conteúdo. Então vamos lá na página 68, a Pro passou a letra B como tarefa. Vamos corrigir? Lembrando que vocês ouçam a Pro e façam a correção aí no livro de vocês. Se tiver alguma coisa errada, daí você escreva aí o que nós discutimos aqui, tá bom? Durante a correção. Vamos lá. Na letra B, está falando o seguinte: pesquise e descubra o significado dessas semelhanças. Que semelhanças? A que estava pedindo na letra A, que era para você ver as semelhanças das duas imagens, que era a imagem ali que tem como nome a alegoria da República, que era a mulher, né, sentada ali, era a exposição sobre tela, né? E tinha também o dinheiro, a nota, né, a cédula, e tinha ali também a mulher, que é a esfinge, né, certo? Que é apenas colocado o busto, né, que é a parte ali do rosto, até essa parte aqui da mulher, que é a esfinge, tá? Então, ela, na número 3, nós fizemos só a letra A, né, mas na número 3, letra A, estava pedindo para você colocar quais eram as semelhanças. Lembra que a gente colocou ali que as semelhanças entre elas eram que as duas eram mulheres, certo? Que elas tinham a touca vermelha ali, né? Na esfinge não aparece muito a cor, mas ela também está com uma touca. E a outra semelhança eram as folhas de louro, certo? Então, na letra B, que foi como tarefa, a Pro pediu para vocês pesquisarem quais eram os significados dessas três semelhanças aí, que era a touca, o fato delas serem mulheres e também as folhas de louro, lembra? Então, muito bem, vamos lá. O que significa a mulher? Isso simboliza a pátria, tá bom? Então, corrijam aí, a mulher, ela significa a pátria, a mãe dos cidadãos republicanos, que são os cidadãos da república, tá bom? Então, isso significa a mulher. Corrigindo, vamos lá. E a touca? Ela representa a liberdade, tá bom? Por quê? Porque essa touca ela foi muito usada pelos revolucionários na França, tá bom? Porque eles não queriam mais ser um regime monárquico, eles queriam a república. Então eles lutaram, e nessas lutas eles usavam muito essa touca vermelha. Se vocês olharem quadros sobre a Revolução Francesa, vocês vão ver muito isso, tá bom? Então, essa touquinha, então é isso que significa touca, liberdade, tá bom? Era a luta ali que eles tinham, eles estavam lutando para viver mais em liberdade, eles não queriam mais o sistema monárquico, eles queriam que fosse a república, tá bom? Muito bem, continuando. E agora, a folha de louro, o que ela significa? Isso, vitória, triunfo, honra e prestígio, tá bom? Ela era muito usada em Roma. E aí, quando eles tinham algumas batalhas, né, os jovens atletas que ganhavam, eles recebiam essa folha de louro. Então, ela significa vitória, tá bom? Triunfo, prestígio. Quem tinha essa folha de louro eram pessoas, assim, com honra, sabe? Que eram bem vistos pela sociedade. Muito bem. Continuando a correção da tarefa agora, na página 69. Lembra que a Pro passou para vocês o investigue? Então, vamos lá. Investigue. 1. Faça uma pesquisa sobre a bandeira brasileira e responda o que representam. Isso daqui a Pro até deixou na aula de arte, nós estamos falando também sobre bandeira, e a Pro deixou um videozinho para vocês falando um pouquinho sobre os significados que vocês vão ver nas aulas de hoje. Mas vocês devem ter pesquisado e vocês também já viram o significado de cada um desses para fazer a tarefa. Então vamos corrigir com a Pro. Olha só. As cores verde e amarelo, o que elas significam? Isso está sendo perguntado na letra A. Qual é o significado das cores verde e amarela?
O que o verde representa? Lembra que a Pro tinha comentado com vocês até mesmo na aula? As matas, muito bem, as florestas, tá? As riquezas naturais, né? Então, isso é simbolizado pelo verde. E o amarelo? Isso, o amarelo é cor de ouro, simbolizando também as riquezas, os recursos, né? Isso também é o que significa o amarelo, cor de ouro. Muito bem. E o círculo azul e as estrelas? O círculo azul, ele representa o céu do Rio de Janeiro na noite ali do dia 15 de novembro, que foi quando foi a proclamação da República, foi quando aconteceu essa proclamação, tá bom? Então, eles colocaram esse círculo azul e com as estrelas representando o céu do Rio de Janeiro. As estrelas representam cada estado brasileiro. Bem, então entenderam ali a questão do círculo azul, tal, representando o céu e as estrelas dos estados. Muito bem. Indo agora para número 2. Verifique se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países. Escolha 2 dessas bandeiras e explique o significado de suas estrelas. Compartilhe com os colegas aquilo que você descobrir. Então, olha só. O que você viu aí na sua pesquisa? O que você percebeu? Você viu que em outras bandeiras no nosso país existe estrelas? Sim, algumas bandeiras têm, como por exemplo a bandeira do Maranhão, do Amazonas, do Paraná, tem as estrelas, né? E alguma internacional, vocês viram? Muito bem, nos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos também tem estrelas. E essas estrelas representam os estados, tá bom? Do país. Então, pessoal, de tarefinha era isso. Tranquilo? Conseguiram corrigir? Qualquer dúvida, mandem para a Pro, tá bom? Tava muito tranquila a tarefa. Agora, nós vamos lá para a página 74, tá bom? Continuando de onde nós paramos, o conteúdo. Vamos lá. Nós já tínhamos falado ali sobre, nós falamos sobre a bandeira, falamos sobre os símbolos da República, né? Lembrando que era um momento de transição da monarquia, império, né, para a República. E aí foi nesse primeiro capítulo, nesse capítulo 7, foi mostrando ali pra gente os símbolos da nossa República, como foi essa transição, certo? Falou do hino nacional, que também é um símbolo da nossa pátria. E agora vai falar um pouquinho, indo ali da página 74, para os heróis da pátria. Quem foram essas pessoas que foram consideradas heróis da pátria? Vamos lá. Os heróis da pátria. No início da República, os novos governantes do Brasil, em grande parte, eram adeptos das ideias positivistas. Lembra o que era positivismo mesmo? Isso, parabéns, positivismo é aquela ideia de que tudo tem que ser provado, tá? Só é real aquilo que é provado cientificamente, tá? Então era assim que essas pessoas que eram adeptas dessa ideia viviam. Só era aquilo que para eles era real, provado cientificamente. Vamos lá. Então, no início dessa república, os governantes eles eram adeptos dessa ideia de positivismo, tá? Eles desejavam resolver problemas econômicos, elaborar leis justas e organizar a sociedade rumo ao progresso e à modernização. Lembrando que eles sempre queriam essa questão da modernização, modernizar o país. Lembra que a Pro falou das ruas, com luz elétricas, ferrovias, tudo querendo modernizar, tá? Seguindo o modelo ali europeu, que já estava nessa modernização há algum tempo. Assim, buscaram no passado exemplos de personalidades que se destacaram por seus feitos grandiosos em benefício da humanidade. Na ocasião, o governo republicano escolheu Tiradentes como símbolo da defesa da liberdade, pois era considerado um exemplo de bravura, coragem e luta por ideais elevados. Nós vamos conhecer um pouquinho ali agora sobre Tiradentes, essa pessoa que foi escolhida pelo governo para ser um símbolo de defesa e de liberdade. Por que ele foi escolhido? Vamos lá no Você Sabia. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi um comerciante, cirurgião dentista e militar da capitania de Minas Gerais, que viveu na época da colonização portuguesa no Brasil, no século, qual que é esse? 18, muito bem. Juntamente com outros revoltosos, pessoas que não estavam ali de acordo com as ideias,
Tiradentes participou de um plano para tornar a capitania de Minas Gerais livre do domínio português. Eles tinham ideias republicanos de liberdade, eles tinham ideais republicanos de liberdade e não concordavam com os elevados impostos cobrados pela coroa portuguesa, tá? No entanto, o plano foi descoberto e foi levado ao conhecimento das autoridades, de modo que Tiradentes e os demais envolvidos foram presos e julgados. Depois de 3 anos, em 1792, Tiradentes foi condenado à pena de morte na forca e os demais foram obrigados a deixar o país e cumprir pena nas colônias portuguesas da África. Então, olha só, Tiradentes ele não concordava com as ideias que estavam acontecendo ali, tá? Ele não queria mais que as embarcações que ele trabalhava, que ele estava ali, ainda continuassem sob o domínio da coroa portuguesa, que foi, ali o país que colonizou o nosso país, que é o Brasil, né? Então foram os portugueses que chegaram aqui, tomaram conta, né? E eles que dominaram o país por muito tempo. E Tiradentes não era de acordo com isso, nem ele e nem os seus companheiros, que também compartilhavam dessas ideias. Por causa disso, né, desse domínio, e ainda a colônia portuguesa ainda cobrava impostos, né, sobre o nosso país. Então, por conta disso, ele se revoltou e aí ele tomou algumas atitudes contra, né, e não foi muito bem visto, né, por isso ele sofreu ali uma pena de morte ali por forca, ele e também alguns amigos dele. Esses outros amigos, eles também foram obrigados a deixar o país, tá? E foram para as colônias portuguesas, mas ali na África, tá bom? Então, Tiradentes foi condenado e os seus colegas foram enviados para fora do país. Tiradentes, ele foi condenado para servir como um exemplo do que as pessoas não poderiam fazer. E se as pessoas fizessem aquilo, elas teriam o mesmo fim que Tiradentes. Entenderam? Olha lá o retrato dele. Retrato de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Essa obra dele aqui está no Museu Paulista da USP, tá? Esse retrato. E ali tem Tiradentes como monumento na praça do quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, em Teresina. Viram só? Então ele foi considerado um herói da pátria, tá? 7. Tiradentes foi escolhido para ser um herói brasileiro. O que é um herói? Pessoal, se vocês forem na internet colocar o significado de herói, ela vai falar algumas coisas. Dentre elas, fala que herói é uma pessoa que se destaca pelas coisas que faz em prol de outras, tá? Então, às vezes, essa pessoa, mesmo sabendo que ela pode sofrer consequências ruins, ela toma essas decisões, porque essa decisão de fazer aquilo, porque ela quer salvar as outras pessoas. Então, por exemplo, Tiradentes, ele não concordava com o que estava acontecendo e ele sabia que muitas pessoas também não concordavam e que elas estavam sendo prejudicadas pelo que a coroa portuguesa estava fazendo por causa desses impostos. As pessoas não tinham mal o que comer, tinham que pagar aqueles impostos absurdos. Então, ele estava fazendo isso também em prol das pessoas ao seu redor, né? Mesmo sabendo que ele poderia sofrer algo no futuro, e ele realmente sofreu, né? Então, isso é um herói. Por exemplo, Jesus é o nosso herói. Por quê? Porque em prol de nós, da nossa salvação, ele sofreu a morte pela cruz, certo? Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, ele é considerado herói por causa disso, tá? Então, herói é isso, uma pessoa que ela faz algo em prol das outras, mesmo que essa pessoa possa ter consequências ruins no futuro, tá? B. Cite outros 3 heróis nacionais. Pessoal, que outros 3 heróis do nosso país você pode citar aí, tá bom? Nós temos Duque de Caxias, nós temos Zumbi dos Palmares, nós temos Santos Dumont, tá? Vila Lobos. Então, são pessoas que fizeram algo pela nossa pátria, tá bom? C. Por que o governo republicano considerou tão importante escolher heróis nacionais? Isso ainda é válido? Por quê?
Pessoal, por que o governo republicano ele considerou importante escolher heróis nacionais? Isso, por quê? Porque as pessoas fizeram diferença para o nosso país. Muitas pessoas tiveram ali a sua vida tirada ou sofreram algo terrível por lutar por ideais que essas pessoas acreditavam e fariam bem para a sociedade. Olha só, por exemplo, as mulheres. As mulheres só têm direitos hoje porque algumas mulheres, exemplo dela, Joana d'Arc, que começaram a falar, não, as mulheres têm que ter voz, as mulheres precisam ser ouvidas, as mulheres também podem participar, elas têm que ter direitos iguais. E essas pessoas morreram, né? Para que essas ideias hoje a gente tivesse a oportunidade. A mulher pode votar, a mulher tem algumas coisas que ela pode fazer hoje que não podia fazer antes, né? Então, assim, Jesus, como a Pro já falou, né? Que a gente tem a oportunidade de ter salvação hoje, porque ele lá atrás resolveu pagar um preço caro. Então, esses são heróis, né? Que fazem a diferença. Nós só temos muitas coisas hoje porque essas pessoas doaram ali a sua vida, seu tempo, sofreram para que nós tivéssemos esses direitos, tá? Olha só. Vamos ler ali com a Pro. Quando criança, Eduardo aprendeu a cuidar do meio ambiente e a respeitar os animais. Ele entendeu que os animais e as plantas precisam ser preservados. Quando adulto, Eduardo decidiu trabalhar com grupos de proteção ao meio ambiente, combate à poluição e à destruição de florestas. Hoje, ele é um importante ambientalista. Olha só tudo que Eduardo fez, e isso desde pequeno. Olha lá. 8. Cite o nome de alguém famoso ou não, que em nossos dias poderia ser considerado um herói ou heroína. Por que essa pessoa é considerada assim por você ou pela comunidade? Então pense você aí, tá bom? Uma pessoa que você olhe e que você pense, essa pessoa pode ser um herói, pelo tanto que ela faz pelos outros. Pode ser alguém do seu bairro, sabe aquela pessoa que você vê às vezes fazendo uma marmita e levando para uma pessoa que vive em situação de rua. Sabe aquela pessoa da sua igreja que sempre está fazendo campanha de doação de agasalho, campanha para arrecadar alimentos, para ajudar outras pessoas? Essa pessoa pode ser considerada um herói. Ela é famosa? Não, mas ela faz diferença onde ela está. Tá bom? Um exemplo também de herói que nós tivemos, que não é do nosso tempo, mas um pouquinho antes, foi Martin Luther King. Ele foi uma pessoa que lutou pelos ideais, tá bom? De pessoas negras, que ele era contra essa questão do racismo e ele lutou por isso, tá? Então Martin Luther King foi considerado um herói também, tá? Por se posicionar, por falar o que muitas pessoas não falavam. Então ele foi um porta-voz, tá? Das ideias daqueles que ficavam ali, que pensavam dessa forma, que não concordavam com as coisas como eram feitas, mas não tinham coragem de falar. E ele teve coragem e falou, e por conta dele muitas coisas mudaram. Não mudaram completamente, ainda precisa de muita mudança, mas ele foi uma pessoa que falou pelo movimento antirracista, né? Então ele foi considerado um herói, ainda é considerado até hoje, né? Então pense aí, coloque um herói da sua comunidade, alguém que faz o bem pelos outros, sem nem pensar em nada em troca, tá? Finalzinho da página ali, todo mundo caprou? Olha, não sai daí, vamos lá. Ao longo da vida, cada pessoa desenvolve talentos e capacidades. Quando isso é usado para o bem da humanidade, para fazer do mundo um lugar melhor, podemos dizer que é um trabalho de herói. Sabe, pessoal, sabe, às vezes você tem a sua mãe que trabalha bastante para você estar na escola, ou seu pai que também trabalha muito para pagar uma educação de qualidade. Às vezes tem mais de um emprego, chega em casa ainda te ajuda na tarefa, sabe? Ou a mamãe que não trabalha, mas tá aí o tempo todo te ajudando, falando, filho, vai lá olhar aula Zoom, se prepara. Essas pessoas também são heróis e heroínas do nosso dia a dia. Elas nos ajudam e às vezes nem recebem nada em troca. Então não esqueçam de sempre serem gratos, tá? Agradecer o papai e a mamãe, as pessoas que estão ao seu redor, que sempre te ajudam, te auxiliam, sem esperar nada em troca, tá bom? Demonstre a sua gratidão por eles hoje, tá?
Muito bem, página 76, todo mundo comigo. As datas cívicas. Em 1890, o novo governo republicano também escolheu o dia 21 de abril como data comemorativa, em homenagem a Tiradentes. Essa e outras datas cívicas da história brasileira e mundial foram marcadas no calendário. Pessoal, o que são datas, o que são cívicas? Olha lá, leiam ali do lado. Tem a ver com civilidade, cidadania e respeito ao Estado, ao país, à pátria. O termo deriva de civitas, latim antigo, que significa cidade. Então, cívico tem a ver com respeito ao Estado, ao seu país, cidadania, tá bom? Você como cidadão. Então, datas cívicas são datas que são comemoradas algo de acordo com o país, tá bom? Que tem a ver com o país, a história do país, por isso são cívicas. Comemorar uma data festiva é lembrar os acontecimentos vividos, importantes para a pessoa que a celebra ou para a comunidade. O Estado brasileiro, ao criar as datas cívicas, buscava valorizar o passado e desenvolver nos cidadãos um sentimento patriótico de fraternidade universal e solidariedade entre as diversas gerações. Então, olha só, por que eles tiveram essa ideia de terem as datas cívicas ali no calendário comemoradas? Para que o cidadão pudesse sentir parte dessa história, tá bom? Que ele pudesse sentir que também fez algo e relembrar nesse dia algo que aconteceu, tá bom? Então, por isso nós temos essas datas cívicas, para nós lembrarmos, nossa, esse dia foi o dia da independência, esse dia foi a proclamação da república, tá bom? Então, por isso dessas datas cívicas, é um dia para você relembrar da luta de outras pessoas que tiveram aí as suas batalhas para que isso fosse possível, a proclamação da república e tudo mais, e você se sentir parte disso, tá bom? Observe as datas comemorativas criadas em 1890. Olha lá, no 1º de janeiro, dia da confraternização universal entre os povos. 21 de abril, dia de Tiradentes, precursor da independência do Brasil. Olha lá, 3 de maio, dia do descobrimento do Brasil. Olha só, mas tem uma mudança ali, ó. O dia do descobrimento é 22 de abril, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. No entanto, desde a época do Império, era comemorada em 3 de maio, devido às festividades religiosas de Vera Cruz. Os republicanos, não querendo romper com a tradição, mantiveram a data, mas em 1930, porém, a data oficial foi alterada no calendário nacional para 22 de abril, tá? Então, 3 de maio foi naquela época, tá bom? Na época do Império e tudo mais. Mas quando se tornou república, eles modificaram a data para 22 de abril, que foi exatamente, tá? Quando ali Pero Vaz de Caminha falou sobre o descobrimento do Brasil. Então, é no dia 22 de abril que nós comemoramos atualmente, tá bom? 13 de maio, Fraternidade dos Brasileiros. 14 de julho, comemoração da República, da Liberdade e da Independência dos povos americanos. 7 de setembro, independência do Brasil. 12 de outubro, descoberta da América. 2 de novembro, dia de finados. 15 de novembro, dia da pátria brasileira. Olha só, pessoal, aí no final tem uma foto ali, tá vendo? Que no caso é uma foto de uma pintura, que foi a proclamação da independência em 1844, pintura de François René Moreau, tá bom? E essa pintura ali mostrou a independência, tá? Página 77. Agora responda comigo, tá bom? Vamos cá pro. Dentre as datas cívicas criadas em 1890, quais se referem a acontecimentos históricos ocorridos no Brasil? Então, quais foram os acontecimentos que tiveram ali, que foram feitos, que aconteceram no Brasil? Vamos lá. Olhando todos. Muito bem, o primeiro ali, ó, 21 de abril, que é dia de Tiradentes. Então, esse foi um acontecimento que se deu aqui no Brasil, tá? Outro, 3 de maio, que a gente tá falando ali de 1890, tá bom? Naquela época ainda era 3 de maio. Opa! Ainda era 3 de maio, tá? Dia do descobrimento do Brasil. O que mais, pessoal? Muito bem! 7 de setembro, independência do Brasil, muito bem.
Quem mais? 15 de novembro, que é o quê? Dia da Pátria Brasileira, tá bom? Então, esses são os que as datas cívicas de acontecimentos históricos que ocorreram no Brasil, tá? Ali em 1890. Letra B. Pessoal, vão escrevendo aí que é para eu falar. Se precisar, pausa o vídeo, volta, tá bom? Mas atenção aqui comigo. Letra B. Quais dessas datas permanecem no atual calendário cívico brasileiro? Então, que datas ainda continuam no nosso calendário atual? Todas. Todas essas, ó, 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro. Opa, qual que não permanece? 3 de maio. Por quê? Porque ela foi modificada ali em 1930 e passou a ser que dia? 22 de abril, que foi o dia original do descobrimento do Brasil. Então, coloquem aí, todas as datas permanecem, com exceção de 3 de maio, que passou a ser comemorado no dia 22 de abril, tá bom? Letra C. Quais delas são feriados nacionais? Quais dessas datas são comemoradas e tem essa paralisação nesse dia no país todo? Todas. Menos 3 de maio, né? Que aí ficou para o dia 22 de abril, tá? Então, todas são feriados nacionais. O país todo para nesse dia, tá? D. Quais delas constam no atual calendário brasileiro, mas se referem a celebrações ou eventos internacionais? Que são eventos que acontecem ali em outros países também, tá? Olha só, 1º de janeiro, que é dia da confraternização universal entre os povos, né? Que ali é um novo ano, então 1º de janeiro também é feriado. 4 de julho, pessoal, 4 de julho nos Estados Unidos é comemorado ali a independência, né, a comemoração da República, ali tá 14 de julho, mas esse feriado nos Estados Unidos é dia 4 de julho, tá? Eles comemoram a República e a independência dos povos americanos, tá bom? E a outra é 12 de outubro, né? Só que 12 de outubro, ele não é considerado um feriado cívico, ele é considerado religioso, tá bom? Porque é o dia da padroeira do Brasil, tá bom? Então, ele não é cívico, ele é religioso, tá? Muito bem. Letra E. Dentre as datas cívicas do calendário nacional, quais costumam ser comemoradas na cidade ou no estado onde você mora? E de que forma? Dentre essas datas cívicas aí do calendário nacional, qual que você costuma também comemorar, né, no seu estado onde você mora? Isso mesmo, a independência do Brasil. Em 7 de setembro acontecem até desfiles, né? São organizados, as escolas saem e tudo isso para valorizar essa questão cívica do cidadão, esse respeito pela pátria, tá bom? Então, 7 de setembro, que é ali o dia da independência, ele é comemorado pelo país todo de uma forma mais festiva, né? Letra F, todo mundo comigo? Vamos lá. Além das estabelecidas até 1890, que outras datas cívicas são comemoradas atualmente no Brasil? Quais outras datas são comemoradas? Muito bem, 19 de abril, né? 19/4, que é dia do índio. O que mais? 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura, que também é comemorada. O que mais? 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que relembra a luta dos negros, né, todo esse tempo contra o racismo, né, então é um dia para ser lembrado dessa luta. 25 de agosto, que é o Dia do Soldado. Então são algumas datas que são comemoradas também, tá, que aparecem ali no calendário, tá bom? Pessoal, finalizamos aí, tá? Próxima aula, capítulo 8, nós vamos começar. Se você quiser, a Pro sugere que você dê uma lidinha em casa, tá bom? Leia, para quando a Pro já começar a explicar, você já tem uma ideia do que está acontecendo, tá bom? Muito bem? Beijo, meus amores, até a próxima aula.